Oi, gente. Então, hoje a gente vai falar de ainda aplicações de integrais, mas antes eu preciso falar um pouco de formas paramétricas. Então, eu digo que um conjunto de pontos do plano xy é uma forma paramétrica se o x é uma função de t e o y é uma função de t, tá? E nesse caso a gente chama t de parâmetro. A gente pode também ter uma curva paramétrica no espaço, quando você tem tanto o x quanto o y quanto o z em torno de um mesmo parâmetro. Isso a gente vai voltar um pouco mais para frente, certo? Então vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, se você chamar x de t e y de t quadrado, então observe que x é t. Então, se você botar no lugar do x aqui t, você tem y igual a x quadrado. Isso aqui a gente já conhece, isso aqui é uma parábola, certo? De boca virada para cima, que passa na origem, o vértice é a origem, a raiz é a origem. É uma parábola. Então, veja que isso daqui é uma curva que a gente já conhecia e que eu coloquei na forma paramétrica. Segundo exemplo, chamando x de cosseno de t e y de t no seno de t, se você fizer x ao quadrado mais y ao quadrado, então isso aqui é cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Essa é a fórmula trigonométrica fundamental. Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, a gente sabe que é 1. Ou seja, eu tenho então que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Isso aqui é a equação da circunferência de centro zero e raio 1. Então, veja, essa forma paramétrica, todas as duas estão em função de t está variando de 0 a 2π, deu o quê? Uma circunferência de centro zero e raio 1. E a circunferência, ela é uma função? Não, ela não é uma função. Quando você passa uma reta paralela ao eixo y, ela corta em 2 pontos. Então, não é uma função, mas é uma forma paramétrica, tá? Vamos ver um outro exemplo, que é um exemplo de uma função de uma curva, então, no R3. Eu pego o mesmo x, o mesmo y e dou altura agora. Ou seja, eu pego a circunferência e dou altura. Então, quando x é 0, quando t é 0, cosseno de 0 é 1, x é 1, seno de 0 é 0, t é 0. Tá vendo? Então, vai ser igual o ponto da circunferência. Só que quando o t vai aumentando, ele vai dando altura. E ele vai voltar aqui, ó, quando o t é 2π. Ou seja, a curva formada é chamada de hélice. O que a gente pode observar do primeiro e do segundo exemplo é que se você tem uma função y igual a f de x, você pode escrevê-la na forma paramétrica. É como a gente fez no primeiro exemplo. Chama x de t e o y passa a ser uma função de t. Mas a gente percebeu, então, no exemplo 2, que nem toda forma paramétrica é uma função. Então, você pode pegar qualquer função e escrever na forma paramétrica, mas nem toda forma paramétrica pode ser uma função y igual a f de x. Então, a gente ganha um monte de formas aqui, de curvas no plano, especificamente, que nós vamos estudar, que não são funções, certo? E o meu objetivo é estudar comprimento de arco, área e volume dessas formas paramétricas que não são funções. Para isso, eu vou precisar da derivada, porque algumas fórmulas dessa, tanto do comprimento de arco como da área, da superfície de revolução, elas precisam da derivada da função. Então, como é que eu tendo uma forma paramétrica, como é que eu vou calcular y', ou seja, dy sobre dx? Então, nesse caso, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então, se x é uma função de t e y é uma função de t, dy sobre dx vai ser dy dt vezes dt dx. Então, esse produto eu vou transformar em divisão. Então, conservo a primeira e inverto a segunda. Então, isso aqui é dy dt
dividido por dx dt, que em forma de fração vai ficar desta maneira. Agora, se eu chamar y ponto dy dt e de x ponto dx dt, então a minha y' vai ser y ponto sobre x ponto. Então, eu quero agora, com essa fórmula, tá? Com essa forma aqui, substituir nas fórmulas que nós já temos de comprimento de arco, área e volume. Então, hoje, o objetivo é a gente trabalhar com o comprimento de arco na forma paramétrica. Então, eu volto para a fórmula de comprimento de arco de função. Vou substituir aqui, ó, no y', y ponto sobre x ponto. Como eu chamei x ponto de dx sobre dt, então esse dx eu vou escrever como sendo x ponto dt. Então, eu vou pegar esses itens e vou substituir na fórmula. Então, o comprimento de arco passa a ser de T1 a T2, quer dizer, a variação nos parâmetros agora, né? Então, 1 mais y' ao quadrado dx. Vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui dentro. Veja que x' ponto está ao quadrado. Então, tirando o mínimo múltiplo comum, é x ponto ao quadrado. Então, aqui fica x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. E aqui fora x ponto dt. Vou separar a raiz de cima com a raiz de baixo. Então, aqui corta a raiz, fica só x ponto, que eu posso cortar com esse de fora. Então, a minha fórmula do comprimento de arco na forma paramétrica vai ser integral de T1 a T2 da raiz quadrada de x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado dt, tá? Vamos ver dois exemplos. Então, os exemplos. Calcule o comprimento de arco da forma paramétrica no intervalo dado. Então, primeiro exemplo, x é igual a cosseno de 2t, y seno de 2t e o t varia de 0 a π sobre 4. Então, nós vamos primeiro derivar as formas. Então, x ponto, função composta. Então, derivada de cosseno de u é menos seno de u vezes u'. U aqui é 2t, derivada de 2t é 2. E a mesma coisa o seno. Derivada de seno de u vai ser cosseno de u vezes a derivada de 2t. Então, agora eu vou elevar ao quadrado. Então, x ponto ao quadrado vai dar 4 seno ao quadrado de 2t, y ponto ao quadrado, 4 cosseno ao quadrado de 2t. Somando x ponto ao quadrado com y ponto ao quadrado, vai dar 4 seno ao quadrado de 2t mais 4 cosseno ao quadrado de 2t. Colocando 4 em evidência, dentro do colchete, eu tenho a fórmula de novo da trigonometria, fórmula fundamental que dá 1. Então, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado deu 4. Então, agora colocando na fórmula, a fórmula do comprimento de arco, integral de T1 a T2, da raiz quadrada de x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado dt. Então, aqui de 0 a π sobre 4. E essa fórmula toda aqui deu 4. Raiz de 4, 2, vai para fora da integral, integra dt que dá t, substitui nos extremos, deu π sobre 2, unidade de comprimento. Vamos ver um segundo exemplo. Então, agora x é 4e elevado a t menos 4t menos 12 e y 16 que multiplica e elevado a t sobre 2 menos 1. E o t variando de 0 a 1. Então, a mesma coisa, primeiro a gente deriva. Derivada de 4e elevado a t, 4 elevado a t, derivada de 4t, 4, derivada da constante 0. Aqui, produto, então, conserva a constante e deriva a função. Derivada de e elevado a u, dá e elevado a u, vezes a derivada do expoente, que deu meio. Então, 16 dividido por 2 dá 8, certo? Então, agora eu vou elevar ao quadrado e vou somar. Observa que x ponto é uma subtração ao quadrado, produto notável. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu já tinha simplificado, ficou 8e elevado a t quadrado. Então, 8 ao quadrado, 64. E elevado a t sobre 2 ao quadrado, multiplica os expoentes,
Então, fica só e elevado a t. Na hora que eu somo, veja que eu tenho menos 32t mais e elevado a t mais 64 e elevado a t. Então, você soma esses termos comuns e vai ficar 16 elevado a 2t mais 32 elevado a t mais 16, que é a mesma forma dessa, que é a expansão desse produto notável. Aqui o sinal é menos e aqui o sinal é mais. Então, esse aqui é um produto notável, só que com sinal de mais. Tá vendo? Então, agora, na fórmula, eu vou botar dentro da raiz e vai cortar a raiz. Então, fica só a integral de 0 a 1 do que está dentro da raiz, 4 elevado a t mais 4, que dá 4e elevado a t mais 4t, substitui no ponto 0 e no ponto 1, que dá 4e elevado a 1 menos e elevado a 0 mais 4, 1 menos 0. Então, cortando, ali deu 4e unidade de comprimento. Então, agora vocês fazem esses 3 exercícios e mais tarde eu venho com a resposta.